Oi. Oi, pessoal, bom dia. Estou aí aguardando alguns participantes ingressarem, né, entrar aí na sala para a gente iniciar o nosso treinamento de hoje, que vai ser sobre os carregadores de bateria e os módulos para chave ATS, né, de transferência. Estou dando só mais uns 5 minutinhos, aí a gente já inicia, tá ok? Normalmente a gente deixa aí o microfone e a câmera de vocês desligados, para facilitar, né, a nossa conversa aqui. Como são muitos participantes, né, acaba que se a gente deixa liberado, um pode atrapalhar o outro, né, aí fica mais complicado. A gente usa, para se comunicar, né, a gente usa ali o chat, vocês verem aí no cantinho, acho que na parte direita, né, ou na parte abaixo aí do seu computador, do seu celular, vocês têm o ícone do chat. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagens, né? E durante o treinamento eu vou respondendo, a gente vai se comunicando. Vou só dar mais um minutinho para o pessoal entrar, tá bom? Eu já volto.
Pessoal, bom dia novamente. Então, a gente vai iniciar aqui o nosso treinamento de hoje, falando sobre os carregadores de bateria da DeepSea, e falando também dos módulos ATS, né? Os módulos ATS são para chaves de transferências, né? Basicamente, a transferência entre duas fontes de energia. Aí, como eu comentei no início, vocês podem ir perguntando, tirando as dúvidas aí no chat. Qualquer desafio também com o vídeo, a imagem, a apresentação, o áudio, né? Se não estiver me ouvindo bem, vocês também falem ali no chat que eu estou acompanhando, ao mesmo tempo que eu vou apresentando, né? Eu vou acompanhando o chat aqui para ver se tem dúvida. Se tiver, eu vou respondendo vocês, tá bom? Aí só para conhecimento, também vale lembrar que a gente tem a nossa página no YouTube. Lá na nossa página vocês conseguem visualizar vários vídeos, né? A gente tem muito vídeo explicativo de algumas funções. Por exemplo, vídeo explicativo de como você instala um software, como você baixa o software, como você faz a configuração de um monitoramento remoto, um SCADA, alguma entrada, sensores, né? Sensores analógicos, digitais. Então, vale também a pena depois vocês darem uma passadinha lá na página nossa no YouTube, né? Procura lá por Ecoengenharia. Aí vocês dão uma olhadinha que tem vários vídeos explicativos, vídeos curtos, né? Para ajudar vocês aí. 4 passos de sincronismo também. Desculpa, 4 passos de sincronismo, né? Que é um procedimento um pouco mais completo, vamos dizer assim. A gente também tem um vídeo explicativo lá no YouTube que vai ajudar bastante vocês. Então, aqui agora eu vou iniciar a apresentação, vou compartilhar minha tela. E assim que eu compartilhar, eu vou pedir só para vocês me darem um ok no chat, para ver se vocês estão enxergando, né? Visualizando tudo certinho. Deixa eu abrir aqui. Vamos iniciar pelos ATS, né? Deixa eu abrir ele aqui para a gente. É, vou abrir aqui. Você só me dá um ok no chat se tiver tudo certo com a apresentação, vocês estão vendo aí, né? Tá, só um minutinho. É, então, pessoal, bom dia novamente, quem entrou aí agora. A gente vai fazer o nosso treinamento aqui de hoje, uma apresentação, né, dos produtos, na verdade, de carregadores de bateria e controladores ATS. A gente vai iniciar pelos ATS, apresentando ali os modelos, né? São módulos que controlam chaves de transferência, né? Entre duas fontes. Então, basicamente, tem aquele princípio, né? De priorizar uma fonte. Vão considerar a fonte 1, né? Ou S1, como vocês vão ver no controlador, ele coloca S1 e S2. Seria fonte 1 e fonte 2. Dá prioridade na fonte 1. Se ela tiver uma falha, algum problema, automaticamente ele entra com a fonte 2.
Para quem ainda não teve oportunidade de falar comigo, né, aqui no suporte técnico ou durante os treinamentos, né, só apresentando rapidinho, meu nome é Bruno, eu trabalho aqui no suporte técnico, também faço parte dos treinamentos, né, webinar, então, com certeza, se vocês procurarem aqui no suporte, vocês vão acabar falando comigo em algum momento. Precisando, a gente está à disposição. Vou iniciar aqui, então, qualquer dúvida, igual a gente combinou, manda no chat que eu vou respondendo todo mundo. Então, aqui, a gente vai falar da apresentação dos ATS. Essa é a simbologia, né? A DeepSea, ela tem várias divisões, né? São muitos produtos. Então, essa divisão que fica em azul, né? Ela considera os ATS. A gente tem a divisão Power, né? Que são os carregadores de bateria, que é a vermelha, né? A cor vermelha. Tem o verde que é o Gen 7, são os controladores, né? No geral. E ainda tem a cor roxa, né? Que é a linha Control, que aí são os módulos para motor, motobomba, compressor, um PLC que a gente tem. A gente está fazendo muitos trabalhos aí na parte de automação também. Então, essa aqui é a linha TS. Os módulos ATS, como eu disse, ele monitora, né, a tensão e frequência da entrada entre duas fontes diferentes, fonte 1 e fonte 2. Então, assim, não necessariamente, né, vai ser uma rede e um gerador. Assim, o mais comum da gente pegar aí, o pessoal, a grande maioria aí é da área do gerador, né, pega esse tipo de aplicação, né, uma concessionária e um gerador. Mas você pode usar em outras aplicações. Ele monitora fonte, né, não necessariamente gerador. Então, você pode usar ele para monitorar duas fontes diferentes. Aí, como eu disse, ele vai monitorar a fonte 1, né, o S1, e se ele falhar, ele manda um comando, né, uma partida remota lá para o S2. Então, o S2 ou a fonte 2, né, ele vai funcionar, vai estabilizar a sua tensão e frequência. Aí, então, a TS transfere para o S2. É uma aplicação bem comum de acontecer. Um gerador, às vezes o cliente já está lá com o gerador dele, só que o gerador dele já tem um controlador. Pode ser DeepSea, pode ser outra qualquer marca. E ele não quer mexer porque o controlador está funcionando. Ele fala com você assim, ó, eu preciso de um painel somente para fazer a transferência com a rede. Aí aquela coisa, né? Aí sei que eu nego, olha, você tem que ir no PSF, deixar o nome lá, porque qualquer coisa eu fico para lá. Mas eu te passo. Pessoal, desculpa, parece que caiu Parece que tinha caído aqui a apresentação. Agora já... Acho que já normalizou, né? Vocês estão me ouvindo aí. Deixa eu voltar aqui com a apresentação, só um minuto. Voltou. Vocês estão vendo a apresentação aí? Só dá um ok no chat aqui para mim. Beleza. Então, eu estava falando o seguinte. A aplicação mais comum da gente ver é quando o cliente já tem o gerador dele ali com o módulo e o cliente pede para você fazer um painel de transferência com a rede. Você vai escolhe um dos modelos que eu vou mostrar aqui para vocês, tem vários, né? Um modelo de ATS, você faz o painel, coloca esse ATS. Esse ATS ele vai monitorar a rede do cliente. Se ela faltar, der algum problema,
ou às vezes um horário de ponta também, né? Esse ETS vai mandar um sinal de partida remota, que você vai pegar esse sinal, é uma saída, né? E vai mandar lá no módulo que está no gerador dele. Então, não importa se no gerador dele tem um módulo da DeepSea ou uma outra marca qualquer. O ATS vai mandar o sinal, ele vai funcionar o gerador. O que o ATS quer saber, um retorno, né, é sobre a tensão e a frequência. Quando ele vê que a fonte 2 ela está com a sua tensão, a frequência estável nos níveis que você configurou, automaticamente ele vai fazer a transferência para o S2. Então, basicamente, o princípio de funcionamento é esse. Para fazer a alternância ali entre fonte 1 e fonte 2, né? Então, ou por defeito, né, na fonte principal, que é o S1, ou às vezes um horário de ponta, uma partida que você fizer. Aqui os modelos de ATS que a gente tem, eu colocar os principais, né? A gente tem a questão da flexibilidade, né? Você vai ter, vamos dizer que pelo menos um ATS para cada tipo de aplicação, né? Você tem ali a compatibilidade com o software, né? A partir do 331, que é esse aqui, esse segundo controlador aqui, o 331, do lado desse menorzinho. Você pode fazer configurações, personalizar a questão dos alarmes, né, de tensão, de frequência. Alguns modelos ali já vai ter horário de ponta, né, são as partidas programadas. O mais completo já vai ter uma transição fechada, um PLC. Então, a gente tem um modelo para cada tipo de aplicação. Realmente é bem flexível. A gente vai passar um por um, para vocês verem a diferença, o que um tem de vantagem em relação ao outro. Esse é o primeiro modelo, é o ATS 327. Ele é mais recente, talvez vocês não, todos aí talvez não tenham visto, né? Algumas pessoas, talvez. Princípio de funcionamento mesmo, todos eles, igual eu tinha comentado. Só que esse é um ATS que você não precisa fazer configuração via software, né? É um produto que já está pronto. Basicamente, você só vai comprar ele na hora que você for comprar com a gente no nível de tensão que você vai usar. Se você vai usar ele em um lugar que é 127, você compra o modelo 127. Se vai usar em 220, você já compra em 220. Ele, ali na parte de cima, você vai ver que ele monitora a fonte 1 as 3 fases, né? L1, L2, L3 e neutro. Tem uma saída ali para fechar o S1. Na parte de baixo, ele tem a saída para fechar o S2. Ele tem a entrada de S2. A entrada de S2 ele pega fase e neutro. Vocês veem ali, L1 e neutro. E tem aquele RAM ali, a saída de partida remota, né? De funcionamento do S2. Fica tudo automático, né? Você não fica com aquele monte de relé no seu painel, você minimiza ali a quantidade de componentes no painel, né? E deixa mais automatizado. Você tem ali 2 temporizadores, né? Você consegue configurar ele para a questão de identificar a fonte 1 ou fonte 2, um retardo, né, na falha. Então, você tem 2 temporizadores. São bem precisos, né, tudo ajustável. Então, esse assim, é o primeiro modelo que a gente já está vendendo bastante, esse modelo. Já ali dá uma outra cara para o painel. Quem trabalha fazendo esses painéis, né? É um produto bem simples, prático de trabalhar, você não tem que ficar fazendo muita configuração, já chega lá pronto, faz a ligação e está funcionando. Então, comprar aí na tensão que você precisa e instalar, sem segredo nenhum. Bem prático para trabalhar. Ele é fixado ali na parte de trás no trilho, né, nesse trilho DIN. Então, é bem tranquilo de usar ele.
já reduz aquela questão de que o cliente faz, às vezes, um relé falta de fase, outros componentes ali, monitor de tensão. Você tira isso tudo e coloca só um ATS desse aqui. Aí você ganha em tempo, ganha em preço, então aí já acelera o seu processo aí, o seu serviço. Aqui é o que eu falei que ele possui, né? Duas saídas ali para a questão de abrir e fechar o disjuntor, de S1 e de S2. O S1 ele vai monitorar 3 fases e o neutro, o S2 fase neutro. E a saída que ele tem de partida remota. Esse é o primeiro modelo. Agora, o segundo modelo é o 331. 331, aí ele já vai, à medida que a gente vai passando os modelos, eles vão apresentando algumas vantagens. Ele já vai ter as entradas digitais configuradas, vai ter saídas digitais também configuradas e algumas outras funções, tá vendo? Ele tem muito mais recurso do que o que a gente viu anteriormente, mas são aplicações diferentes, depende do que o cliente vai querer. Então, o 331, o que a gente pode assim, destacar em relação ao que a gente acabou de ver, né? Ele vai ser um módulo que você já configura via software, né? O nosso config suite. A gente vai poder ali configurar uma entrada digital, uma saída digital, a questão dos alarmes, né? Você vai poder configurar um alarme ali de alta tensão, de baixa, da frequência também. Você vai ter alguns temporizadores para ajustar. E além da questão, ele vai ter uma opção de partida programada, né? Aquele horário de ponta, né? E também ele é trifásico, tanto para S1, tanto para S2. Então já está um degrau acima do modelo que a gente viu anteriormente. Aqui a quantidade de entradas e saídas, que eu acabei de falar, né? 4 entradas, 4 saídas. Tem ali as 2 saídas para a questão de fechamento das chaves. Aqui embaixo a gente vê que tanto a fonte 1 quanto a fonte 2, ele enxerga as 3 fases, né? É um trifásico, 3 fases neutro. E a comunicação com o software, para você fazer a configuração. Então já tem um display, aquele displayzinho verde, né? Aqui, ó, já é um display de texto. Então facilita também até para o cliente, né, na hora de visualizar as informações. Então já tem um controlador um pouco mais avançado esse aqui. Um próximo modelo, 334. Basicamente ele mantém tudo que eu falei, porém a gente vai perceber que ele tem também a questão da quantidade, né? Ele aumenta ali, ele vai ter, por exemplo, entradas digitais, ele já vai ter 10. Então, ele aumenta entradas, as saídas ali, ele vai ter 4, né, em corrente contínua, aquela saída simples, né? Tem a saída em contato seco, né? É aquela que suporta até 250 volts, que você normalmente utiliza para acionar o disjuntor, né, direto. Então, ele aumenta essa questão das entradas e saídas. A gente tem a configuração também é via software. Ele ganha o recurso de ter a questão dos TCs, ele já vai ter a leitura de corrente, então já é uma informação bem valiosa, né? Ele tem um registro de eventos também, ele grava os últimos 10 eventos na memória dele, os alarmes, né, que acontecer. O horário de ponta dele é mais completo. O 331, que eu acabei de falar, ele tem uma data apenas, né, um dia da semana. Esse aqui ele já vai ter vários, né, ele já consegue fazer uma semana completa. Ali, às vezes, o cliente tem um horário de segunda a sexta, por exemplo, né? Então, um calendário maior para você fazer esse horário de ponta. Monitoramento remoto, né? Ele já é compatível com monitoramento remoto.
Então, se o cliente optar por isso, dá para você colocar, de repente, com 890, né? Alguma coisa desse tipo. O nosso monitoramento ali mais completo, dá para usar nele também. E alguns outros recursos que vai estar ali nas entradas digitais, algumas funções por exemplo, o check sync, né? Eu vou falar no próximo modelo melhor disso, mas esses controladores, né? O próximo que eu vou falar, por exemplo, ele tem a função do check sync, né? Que permite você fechar as duas fontes, né? Os dois disjuntores, num intervalo curto, né? Questão de milissegundos. Porém, ele te permite uma transição fechada, que vai ser o próximo modelo, eu vou falar aqui. Então, assim, de destaque desse modelo que a gente falou até agora, né? Ele vai ter a questão do horário de ponta, mais dias, né? Vai ter a questão dos TCs também, medição de corrente e o log de eventos. Então, isso aí é o que a gente vai ter a mais relacionado ao modelo anterior a ele, que é o 331. Então, a gente tem horário de ponta mais, questão de ter mais entradas digitais, registro de eventos e alguns outros detalhes, mas o de destaque mesmo são esses que eu acabei de comentar. Aqui a gente tem a questão da quantidade de entradas, de saídas, né, igual nos outros mesmo, a alimentação deles, né, no geral, né, para você ligar ele, a alimentação é de 8 a 35 volts. Aí você normalmente usa uma fonte de 12 ou de 24 volts. Aqui a gente vê as duas fontes, né, sendo trifásicas com neutro, e vê ali um opcional que não tinha no outro, né, que é a questão da corrente. Então você já pode colocar os TCs aí nas três fases para monitorar a corrente. E aqui o modelo mais completo dos ATS, né? O 335. Aí aqui, ó, a gente já vê que ele tem vários recursos, né? Vamos falar aqui com calma. Deixa eu voltar. Tá. Primeiro ali, ó, registro de eventos. Ele tem uma memória ali que consegue gravar, né, os últimos 250 alarmes, né, que acontecer. Isso ajuda para você identificar alguma possível falha no cliente, né? Às vezes o cliente te liga, fala que deu um problema, não transferiu, o gerador não entrou, a fonte 1 deu problema, qualquer tipo de defeito, né? Como você não estava lá, você pode começar a sua análise para descobrir o que aconteceu por esse registro de eventos. Vai ficar tudo gravado na memória do modo. O que você faz? Chegou no cliente, você consulta esses eventos, né, através do software do computador. Aí você vê ali a hora que o cliente está relatando que aconteceu a situação, você faz a sua análise, ó, né, porque no evento vai estar lá a hora, a data e o que aconteceu. Então você pega esse evento e analisa, ó, nesse horário aqui aconteceu isso, aconteceu isso. Então, através dessa análise do registro de eventos, você consegue descobrir uma possível falha, um possível erro que o cliente está lá argumentando com você. Então, ele vai gravar os últimos 250. Quando encher, ele apaga os antigos e entra com os novos, tá? Agora, o segundo item ali, datalog. Datalog é uma função, né, que a gente tem para poder escolher algumas grandezas e gravar na memória do módulo. Então a gente escolhe algumas grandezas, grava na memória do módulo, depois vai lá com o software e consulta, né? O que foi. Por exemplo, vamos supor que você quer escolher a tensão da fonte 1, né? Nas três fases. Aí você coloca lá, configura, né? Que você quer gravar essa informação, deixa lá gravando, depois de um tempo você volta e puxa essas leituras, entendeu? Aí você vai analisar aquela grandeza, o que aconteceu em determinado no intervalo de tempo, entendeu? Então, o Datalog serve para isso, para você gravar algumas grandezas que você mesmo vai configurar, vai escolher. Ele tem mais entradas, né? A gente está vendo aqui que são 12 entradas digitais. Tem as saídas a relés, né? Aquelas
que pode fechar ali a chave direto, igual comentei no outro, que tinha uma, né? Esse já tem dois, tem quatro, na verdade, né? As saídas digitais. E aqui a questão de dois detalhes. Ele tem a função do cheque sincronismo e da transferência fechada. O cheque sincronismo, basicamente, é ele buscar ali, entre a fonte 1 e a fonte 2, a menor diferença possível. Tipo nos modos de paralelismo, né? Quando ele está querendo sincronizar, ele busca ali o ângulo de fase, a tensão, a frequência. Quando está o menor possível, né? Aquela melhor janela, ele vai e fecha os dois disjuntores e sincroniza. Aqui a ideia é a mesma. Ele tem o cheque sincronismo que faz isso, na hora de transferir, ele busca a melhor janela entre as duas fontes, e ele tem também a transferência fechada. Seria o seguinte, quando ele encontrar essa melhor janela, né, que é a menor diferença de tensão, frequência e ângulo de fase entre a fonte 1 e a fonte 2, ele consegue fechar os dois disjuntores e fazer a transferência da carga fechada, né? Só que isso é um procedimento, igual eu falei, não é uma transferência em rampa, igual o sincronismo, né? Que fica lá vários segundos, né? Transferindo a carga. É questão de 250 milissegundos. Mas isso já é o suficiente para, dependendo da máquina do cliente, da situação, para ele não sentir o impacto, né? Não dar aquela piscada ali na energia. Então, é uma função bem interessante. Se alguém tiver o controlador e quiser fazer na prática, né, pode contar com a gente que a gente dá o apoio aí também, no suporte necessário. Outra função que ele vai ter aí a mais é o descarte de cargas. Aí já é o caso de, por exemplo, às vezes seu cliente não... O gerador, vamos supor que a fonte 2 dele é um gerador, né? O gerador não consegue suportar toda a carga, né? Se tiver a carga total ali, o gerador não suporta e o cliente optou em fazer descarte de algumas cargas. Aí, primeiro, ele vai ter que ter essas cargas que ele vai descartar, ele vai ter que ter um disjuntor só para aquela carga. O controlador ele pode descartar até 5 cargas. Ele tem 5 saídas, né? Que você pode programar para ele descartar a carga à medida que ele perceber, né? Isso é programado, né? Quando chegar aquele nível de carga que você configurou, ele aciona a saída vai lá e tira uma carga do cliente. Aí você vai conversar lá com o cliente, ele vai te falar, ó, a carga X, se apertar ali o gerador, você pode descartar ela primeiro, depois a carga Y vai ser a segunda e por aí vai, entendeu? Então, você tem essa questão dos descartes de carga. De acordo com a carga que está chegando na máquina sua, você pode ir acionando saídas para ir retirando aquelas de menor prioridade, as menos prioritárias. Esse ATS tem porta de comunicação 232 e 485. Elas servem principalmente para monitoramento remoto. Aí você pode monitorar tanto pelos nossos monitoramentos, né, da DeepSea, ou até mesmo monitoramento do cliente. Às vezes é bem comum do cliente ter um monitoramento remoto e pedir a gente aí para enviar as informações do controlador via Modbus, né? É bem comum o pessoal pedir. Então, você pode fazer isso através dessas portas, 232 ou 485. Então, elas são portas de comunicação para monitoramento remoto. Outra coisa, esse ATS, ele suporta módulos de expansão. O que é um módulo de expansão? Em aplicações, né, quando vocês pegarem e a quantidade de entrada e saída não atender o cliente, você pode conectar um módulo de expansão. Por exemplo, você tem um cliente que usou as saídas digitais todas. Porém, você ainda precisa de mais algumas saídas digitais. O que você pode fazer? Se tiver esse controlador, né, você pode comprar o modo de expansão de saídas, ligar nele e vai comunicar e vai te dar mais saídas, entendeu? Então serve tanto para saída quanto para entrada. Você pode conectar a expansão nele para aumentar a quantidade.
Outra coisa, ele tem a funcionalidade PLC, a função PLC. A função PLC é um diferencial dos controladores, porque é um ambiente ali que você pode desenvolver as programações, né, as lógicas. Então, o que você não conseguiu fazer durante a configuração, né, às vezes não é o parâmetro que você precisava não tinha ali, você pode desenvolver isso dentro do PLC. Então, você tem uma ferramenta bem robusta, você pode desenvolver as lógicas e, e fazer conforme a sua necessidade, entendeu? Porque às vezes você tem uma situação um pouco diferente, nem sempre vai ter aquela função dentro do módulo. Mas você tendo o PLC ali à parte, você mesmo cria. Você vai criar a sua lógica, o que você precisa, vai testar, e depois você leva isso para o cliente. Ou se for testar direto no cliente, é só tomar cuidado, né? Porque como é um PLC, você pode ali fazer várias situações. Então, se for possível, testa antes e depois você coloca no cliente. E o último item ali, ó, a tabela de comunicação configurável. É o que eu falei, a gente tem a questão do Modbus, né? Você pode enviar as informações via Modbus para o supervisório do cliente. E essa tabela de comunicação é uma forma mais fácil, né? Dentro do software, a gente tem a tabela que você pode programar todas aquelas leituras que o cliente pediu. Às vezes ele não quer tudo, ele quer, por exemplo, tensão, frequência e corrente. Aí você vai dentro dessa tabela, configura e passa os endereços para o cliente. Aí ele só ajusta isso no supervisório dele. Então, é um recurso para tentar facilitar a vida, entendeu? Para você não ter, para o cliente, no caso, né, não pegar aquele documento Modbus lá, que é bem extenso, né? Ele é bem grande. Tentar facilitar mesmo. O cliente concentrar toda a informação que ele quer monitorar via Modbus dentro de um único lugar. Aqui são os recursos, né? Da mesma forma que a gente viu nos outros. Ali a gente vê que ele consegue, tem a questão das expansões de entradas, de saídas, tem as portas 485, 232, comunica com o software, dá para configurar via painel frontal também, né? Assim como os outros, né? Aí a questão de como configurar via painel frontal, vocês conseguem, só tem que ter noção que não é 100%. Assim, pelo menos os que a gente considera os principais, se ajustar uma tensão, um alarme, vocês conseguem fazer, porque às vezes está sem computador na rua, né? É só para ajustar um parâmetro, uma coisa mais simples. Pelo teclado ali mesmo vocês conseguem fazer. Então é bom saber isso também. E ali as outras questões de quantidade de entrada, de saída, igual os outros mesmo que a gente viu. Então essa foi a apresentação dos modos ATS. A gente tem aí pelo menos 4 modelos, né? Igual a gente viu. Esses aqui, ó. Na verdade, deixa eu ver aqui, ó, desconsiderar aquele 330, né? A gente vai ter o 327, vai ter o 331, 334, que é o próximo, 334, e o último e o mais completo, né, o 335, esse cara aqui. Aí qual que vocês vão usar? Depende muito do cliente, né? Às vezes tem cliente que você colocar aquele primeiro lá, o 327, que é um relézinho, basicamente, né? Você nem configura via software, já resolve o problema dele, fica melhor do que ele já tinha, né? Às vezes tinha um monte de relé, falta de fase, aquele tanto de fio. Então, às vezes já reduz e melhora até a aparência do painel dele, visualmente e tecnicamente, né? E já resolve o problema dele, tá de bom tamanho, um preço mais acessível e tudo mais. Agora, dependendo da aplicação, alguma aplicação mais complexa, às vezes vale a pena você investir nesse modelo que estava aqui na tela, o 335, que é o mais completo, que ele vai te dar mais recursos.
Às vezes você precisa desenvolver alguma lógica de funcionamento especial, 335 vai ter PLC. Então, você consegue desenvolver no PLC dele e colocar para funcionar, entendeu? Então, essa análise é de acordo com cada cliente. Não tem como a gente falar que um modelo é melhor que o outro, né? Cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, são aplicações distintas. Vocês têm que saber, a princípio, que tem todos esses modelos, tá? Aí, durante as aplicações, vocês podem ligar aqui para a gente no suporte, né? E aí, a gente conversando, a gente consegue entender o que o cliente precisa, né? Para falar se tem que ser um mais simples, um intermediário, um mais completo. A princípio, era para vocês verem aí as opções, né, que a gente vai ter. Dá uma repassada aqui, ver se tem alguma coisa no. Aqui para mim não tem nada no chat. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Igual eu falei durante a própria apresentação, né? A gente vai conversando e eu vou respondendo. Eu vou abrir aqui uma tela só para exemplificar, né? A questão dos ATS. Deixa eu ver aqui, até vi uma pergunta do Frederico aqui, sobre o check sync, né? Deixa eu só abrir aqui o software e já compartilho ele com vocês para me mostrar uma parte da configuração desses ATS aqui. Só um minutinho, tá? Que tá abrindo aqui. Abrir o software aqui, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. O Frederico fez duas perguntas diferentes aqui para a gente. Ele perguntou ali no 335 a questão do check sync, né, daquela janela de sincronismo, se ela é ajustável, né? Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. E perguntou também sobre o descarte de cargas, né? Como que ajusta ali basicamente o nível, né? O nível de carga para acionar cada saída. Eu vou abrir aqui para a gente ver junto. Estou aqui na tela do 335, na tela de configuração, né, via software, no Config Suite. Aqui, ó, no início, essa parte do check sync, ela fica aqui na aba de módulo. Primeira situação que tem, né? Opções do módulo. Outras aplicações. Opções de aplicações, né? Desculpa. É o tipo de disjuntor, a gente coloca o tipo C. Check sincronismo, né? Para ele verificar as duas fontes. A gente deixa habilitado e também a transição fechada, né? Então, essas duas caixinhas.
Então, a questão do ajuste, como é que funciona? Aqui a questão do tempo, a gente vai ver que o paralelismo, ele é no máximo em 500 milissegundos, tá vendo? Ele vem com 100, que é o mínimo, mas o tempo com os dois disjuntores fechados é no máximo 500 milissegundos. Aí tem os temporizadores de falha para fechar e falha para abrir, né? Quando você está trabalhando com check sim, você precisa dessa proteção. Vamos ver aqui a questão da janela. Deixa eu ver se ele apresenta aqui para a gente. Aqui os alarmes, os temporizadores, né? Fechamento. Deixa eu só confirmar se numa versão anterior, se eu não estiver enganado, tinha essa janela que o Frederico está comentando. É onde a gente ajusta, né? Qual que é esse melhor momento, né? Ajusta a janela do sincronismo. Deixa eu só conferir se é uma versão anterior, porque essa versão aqui é a última. Deixa eu conferir e já te falo. 4.1, vou com a 4.5. Não, ele realmente não mostra. Ele, ele não tem uma janela igual lá nos módulos, por exemplo, 8610, 8620, né? Que a gente configura ali o nível de tensão, frequência, ângulo de fase, para ser a janela do sincronismo, né? Ele já tem isso pré-determinado quando ele enxerga ali duas fontes, né? Ele vai pegar a menor diferença entre elas para fazer essa questão do check sync. Ele não tem vamos dizer, uma janela referência aqui para a gente ajustar. E aqui, então, a gente vai ajustar basicamente esse tempo de paralelismo, né, das duas chaves fechadas, igual eu falei, mínimo de 100 milissegundos, no máximo 500 mili. A questão do descarte de carga, deixa eu encontrar aqui só para mostrar a vocês. Aqui, ó, carga, né, a parte da corrente. Aí você vai habilitar aqui o descarte de carga. Saídas utilizadas, né? Quantas cargas você vai descartar? Então, vai ser até 5, né, o máximo, de 1 a 5. Aí é de acordo com o nível de carga. Aqui em cima a gente configura o TC, ó. Por exemplo, aqui é um TC de 600 amperes no primário e 5 amperes no secundário. Nominal dessa fonte, né, 500 amperes, e a potência nominal é o máximo de 200 kW. Então, em cima dessa configuração que você faz, aí você vai ajustar a questão do descarte de cargas, né? Por exemplo, a primeira saída aqui que vai energizar, ela vai mandar energizar quando tiver, se for em 80%, né? Quando tiver com 160 kW. Aí ela manda sair. Se você quiser personalizar isso aqui, você pode ajustar, tá vendo? De 0 a 110. Então, vamos supor que você colocou 90% aqui, ó. Então, quando tiver com 180, vai descartar uma saída. Aí tem a parte de retorno, né? Você pode colocar aqui, vamos supor, 80. Seria 160 kW, ele retorna. Então, a configuração do descarte de carga é aqui dentro. Aí você personaliza de acordo com a necessidade. Outra coisa importante aqui que eu comentei, PLC. Aqui fica em avançado, PLC. Lógica de PLC. A gente tem um videozinho lá no YouTube, igual eu comentei no início, né? Tem alguns vídeos explicativos. Um deles é comentando sobre PLC. Nada muito avançado, né? Porque o PLC é uma ferramenta que
tem todos os recursos aqui em cima, né? Esse PLC, pelo menos, já está mais adiantado para você criar sua lógica. É só você pegar as condições e montar, né? É tipo um quebra-cabeça, né? Você vai montando aqui. Então, PLC mesmo, aquele do zero, vamos dizer assim, né? Você tem que desenvolver tudo, você tem que criar as variáveis, declarar tudo e fazer tudo do zero. Aqui não. Aqui é um PLC que já está com as funções tudo pronto. Só vai montar o que você precisa. Aqui a gente tem as flags, tá vendo? Você clica e arrasta, aí já está tudo mais ou menos no jeito. Aí você só vai montando as condições, tá vendo? Então tem um videozinho lá explicando. Tem treinamentos específicos, até webinar, né? Igual esse que a gente está fazendo. A gente tem que fala só de PLC, a gente cria várias situações, mostra ali cada ícone daquele, o que significa. Então a gente pode até colocar lá, se não estiver enganado, não tem uma data com esse tipo de treinamento, né, exclusivo do PLC, mas se tiver alguma situação, quiser ligar aqui no suporte, né, às vezes é mais urgente, pode ligar, a gente ajuda. Mas o próximo treinamento, se não estiver enganado, é sobre monitoramento remoto. E vou até colocar aqui, fazer uma anotação para ver se numa próxima data a gente coloca dos PLCs. Aí quem tiver interesse, que é uma função bem interessante, porque dá para resolver vários casos aí no campo, que às vezes só aqui nas lojas, nas configurações, né, você não consegue fazer o que você precisa. Então essa é a função PLC. Tem vários recursos aqui, contador, temporizador, funções e muita coisa interessante. E uma última coisa que tem aqui em avançado, ó, página Gencom configurável. Aquele recurso que eu falei com vocês que dá para você juntar tudo em um lugar só, quando o cliente quiser monitorar o módulo aqui via Modbus. Se ele quiser, né, para facilitar. Você pode escolher qualquer uma dessas páginas, né? Clica nela, vai te abrir uma janela com um monte de um espaço muito grande, né? Cada linha dessa aqui é uma instrumentação que você pode colocar. Então, você coloca aqui o que o cliente pediu. Então, se ele quiser uma leitura de corrente na fase 1, você vem aqui, instrumentação, corrente no L1. Ah, ele me pediu a tensão no L2. Aí você vem aqui, instrumentação, L2, aqui, ó, tensão do L2 e neutro. E por aí vai. Então, todas as grandezas que o cliente falar com você que quer monitorar no supervisório dele via Modbus, se você quiser facilitar a sua vida, você coloca todas elas aqui e depois vai facilitar na hora de você passar isso para o cliente final, para ele colocar no supervisório dele. Por quê? Você vai estar tudo em uma única página. Só para tentar explicar rápido, para não ficar, às vezes, não ficar muito confuso, né? Quando o cliente vai colocar isso no supervisório dele, ele precisa de um número, né? Que é o registro, né? Então, para ele fazer a conta, né? Existe uma fórmula, né? Uma fórmula para ele chegar no valor que ele quer. A fórmula é page, basicamente a fórmula é essa. Deixa eu colocar aqui, page vezes 256, mais o que ele quer saber, que é o registro offset, mais o registro. Vou colocar aqui. Então, a fórmula é essa aqui. Essa é a fórmula padrão. Qualquer leitura de qualquer controlador de psi que o cliente quiser pegar via Modbus, ele usa essa fórmula aqui. Então, talvez seja mais comum o pessoal do TI. Talvez nem todos aí que trabalham no campo fazem isso no dia a dia. Mas é bom você saber que existe. Então, o que essa página 166 ali vai facilitar para a gente? Vai facilitar por quê? Na fórmula, o primeiro item é a página, né? O page number. Então, se você vincula tudo aqui dentro, ó, vai ser sempre 166 vezes 256. Aí, esses dois valores vão ser sempre padrão. Você pode até fazer a conta e já usar o resultado. A única coisa que vai entrar diferente é o registro. O que é o registro?
são essas linhas que a gente configurou, tá vendo? Vamos supor que ele quer o segundo item aqui, ó, tensão no S1 de L2 e neutro. Ele vai usar o registro 2. Tem 2 e 3, é porque depende do supervisório do cliente. Tem supervisório que vai entender no 2, tem alguns supervisórios que vão entender no 3. Então, assim, basicamente, a gente vai manter aquele padrão aqui, ó, 166 vezes 256, você só vai colocar aqui o que você quer saber. Se quer saber a tensão aqui de L2 e neutro, está na segunda linha aqui, só vai somar com 2. Coloca o 2, faz a conta, pronto. O resultado aqui é a tensão L2 e neutro. Então facilita demais, porque esses dois primeiros itens vai ser um valor fixo, né? Não vai mudar. Porque se ele não fizer dessa forma, ele tem outro jeito de fazer. Tem um documento, né? Com os endereços Modbus, de todos os módulos, né? Só que aí é um documento, igual eu falei, de todos os módulos da DeepSeek. Então, é um documento muito grande. Então, para o cliente achar, por exemplo, a page number da grandeza que ele quer, ele vai ter que folhear todo aquele documento até encontrar a grandeza. Então, resumindo, era isso aqui, essa função, para o caso de vocês pegarem, isso vale para todos os módulos, não é só os ATS, tá? Quando vocês pegarem aí esses modos que o cliente pedir para fazer esse monitoramento via Modbus, vocês podem, de repente, utilizar esse recurso que está dentro do controlador para facilitar a vida de vocês. Deixa eu só ver aqui umas outras perguntas aqui. Oscar Silva perguntando a parte de software, né, dos ATS. Assim, não vai ser detalhado, né? Aqui esse webinar é mais a apresentação dos modelos, né? Quais que a gente tem, algumas funções. Aí a gente abre o software só para mostrar rapidamente, não é um treinamento aprofundado no software, tá? Mas nada impede depois, se vocês precisarem, você pode procurar a gente e tentar marcar, às vezes, um treinamento exclusivo só de, por exemplo, desse 335 todo. A gente pega ele do início ao fim e fala item por item aqui do software. Vocês podem procurar, se for o caso, depois a gente pode acertar. Mas o de hoje é mais a diferença dos modelos, né? E aqui no software é mais para mostrar as funções que eu estou comentando. Deixa eu só conferir uma situação aqui agora no 335, deixa eu ver aqui no catálogo dele. O Frederico está perguntando para a gente aqui sobre se tem entrada de pendrive, né, ali na parte de trás dele, para a gente gravar aquele datalog, né? A princípio, isso é só na memória dele. Deixa eu conferir aqui. Ele não tem. A porta USB que ele tem é só para comunicação com o software mesmo. A questão do datalog vai ficar apenas na memória interna do controlador. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhadinha rápida. O que eu estou falando é esse, ó, módulo, registro de dados, né? Aí você tem as grandezas, né? São 20 grandezas, que você escolhe qual que você vai monitorar. Vou pegar instrumentações aqui, ó, corrente de L1, corrente do L2, corrente do L3. Aí vocês preenchem, né, as grandezas que vocês querem gravar na memória do módulo. Só que isso aqui, ele vai ser em tempo real. A gente vai ter que vir, você vai salvar isso no módulo, né? Depois você vem aqui em cima em arquivo. Deixa eu conferir.
visualizador do Datalog. Aí vai abrir uma outra janela, né? Essa aqui, aí você vai mandar ler, ele vai puxar em tempo real as grandezas, para você ir acompanhando. Outros modelos de controlador, aí já é do Gen 7, né, dos geradores, ele tem a entrada do pendrive, né? Então facilita, porque você deixa lá o pendrive, vai gravando na memória dele, você deixa lá uma semana, um mês, o que for, depois você busca esse pendrive, pode levar lá para sua empresa, aí você analisa com calma, né? As grandezas que você colocou para gravar. Aí você vai ter gráfico, você pode fazer um Excel, né, e pegar todas as grandezas, fazer uma análise bem mais detalhada. Esse modelo ainda não tem a porta USB, mas os outros de geradores já tem os modelos que possuem. É, eu vou passar aqui então para a apresentação dos carregadores. É o mesmo processo, qualquer dúvida, vai mandando no chat aí. Então aqui a linha, os carregadores, a linha Power, né, que a gente fala, das cores, né, que eu tinha comentado, é a vermelha, né, simbolizada aí pela cor vermelha. Dos carregadores de bateria, deixa eu só trocar aqui. Eles ficam aí conectados direto, né, desenvolvido para permanecerem sempre conectados. E eles são fixados no trilho DIN, né? Ou esses modelos atualmente a gente coloca ele meio que em pé, né, no painel. E tem os modelos um pouco mais antigos, que você pode colocar aí nas extremidades parafusado, né? Então dá para fixar ele tanto no parafuso quanto no trilho. Eles possuem aí um LED frontal para te sinalizar se ele está funcionando ok, se tem alguma falha, tá ligado, se está desligado. Todos eles têm esse LED. E alguns modelos também a gente consegue, eu vou falar quais, né? Você consegue até ligar mais de um carregador, você pode fazer as ligações em paralelo. Então, as primeiras versões, né, de carregador, a gente tem esse 9150. Ele é um carregador que é basicamente, entra o alternado nele, 110, 220, 380, 440. Entra o alternado e sai o contínuo ali, que são 12 volts com 3 amperes. Então, é um carregador que a gente vende muito. A gente vende bastante. Aí vocês reparem que ele tem ali uma furação na lateral, que é para encaixar no trilho, na parte de trás. E na extremidade ainda tem um furo, né? Para fixar no painel com parafuso. Então, é um carregador que vende muito, porque não necessariamente, né, sempre vocês vão precisar usar um carregador de 5 amperes, que é o que o pessoal mais usa, né? Dependendo da potência da máquina, o tamanho, o que você vai alimentar, um carregador de 3 amperes atende tranquilamente. E outra vantagem, né? Muito importante, preço. Então, um carregador, se comparado próprio de 5 amperes, né? É um carregador bem mais barato. Então, assim, às vezes você está comprando carregador de 5 amperes, sendo que esse aqui de 3 te atende, funciona bem e é mais barato. Então, vocês podem verificar essa questão dos carregadores. Provavelmente vocês estão usando carregador de 5 amperes, aonde esse aqui de 3 atenderia e é mais barato. Depois, se vocês quiserem chamar a gente aqui e conversar, é igual eu falei, depende da máquina, né? Do que ele vai alimentar. Às vezes vai alimentar um painel todo, duas baterias. Então, assim, dependendo do que for, realmente não dá conta, mas a gente tem vendido muito nesse sentido, entendeu? Que atende muito bem aí as máquinas de potência menor. Aí, nesse estilo, a gente tem o de 5 amperes, tanto de 12 quanto de 24 volts. Então, todos eles são carregadores
inteligente, com o baixo nível do ripple de saída, né, um disparo de tensão na saída baixos comparado com os outros concorrentes, por exemplo. Todos esses carregadores, se a gente pegar o catálogo e analisar, eles têm uma margem de tensão muito alta de alimentação. Vou pegar aqui para vocês verem no que eu estou falando. O próximo modelo que a gente vai falar, por exemplo, esse 9701, é um que vai meio em pé no painel agora, tá vendo? Para vocês terem, vou dar um zoom aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Aqui, ó, a alimentação de entrada dele é de 90 até 305 volts, fase neutra. Então, assim, ele funciona perfeitamente. Você pode colocar até em 440 ali que vai funcionar perfeito. Por que eu estou destacando isso? Porque tem clientes que procuram a gente por conta dos carregadores e já falaram o seguinte, ó, eu tenho o carregador da marca X, que o cliente lá está tendo oscilação na tensão e o carregador está desligando. Por quê? O carregador da marca X, ele não tem esse ranger na entrada de tensão. Então, qualquer oscilação da rede ali que ele está ligado, ele vai dar problema. Você vai desligar o carregador. Então, uma das vantagens, essa faixa de tensão maior ali para a alimentação do carregador. Aí a questão do Ripple, tá vendo? Inferior a 1%. A eficiência do carregador, se comparar com qualquer outro de mercado, é uma eficiência muito alta, superior a 80%, tá vendo? Então, isso aí vocês podem comparar. As proteções dos carregadores, né? Ele tem de curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, polaridade reversa, né? Se você ligar invertido, ele tem a proteção também. Então, alguns detalhes que eu queria comentar para vocês. Vou voltar lá na apresentação. Aí a gente passa para o modelo atual, né? Esses modelos que a gente tem aqui, tanto de 12 quanto 24 volts. Os dois são 5 ampere, a aparência é a mesma. Só que aí você vai comprar o que você precisa. Se for 12 volts, é o modelo 9701. Se for 24, se for 24 volts, 9701. 12 volts, 9702. Ambos com 5 ampere. Aí ele já tem ali, além da entrada e saída, né, que eu comentei, entra ali no alternado, a saída de 12 ou 24 volts com 5 ampere. Você tem um modo boost, seria basicamente para acelerar o carregamento da bateria. E tem um contato de falha, né? O pessoal usa bastante esse contato de falha. E é para informar se o carregador der algum defeito ou desligar. Você pode pegar esse contato de falha, manda lá no seu controlador para você ter essa informação, né? Que aconteceu alguma coisa no carregador de bateria. Esse carregador permite conectar outros carregadores em paralelo, né? Vamos supor que você tem dois desses, de 5 ampere com 24 volts. Precisa da corrente maior. Você pode conectar os dois em paralelo e ter seus 10 ampere, entendeu? Então, já é um recurso a mais. Também carregadores inteligentes, né? Aquele que vai carregar essa bateria e depois vai entrar em flutuação, não vai continuar carregando, né? Até secar a água da bateria e danificar a bateria do seu gerador ou sua bateria, né? No geral. Outro ponto aqui de destaque desses carregadores é que quando você compra um carregador desse, aqui a gente está vendo, né, que é um carregador que esse modelo não é bivolt. Você vai comprar ele é 5 ampere, mas aí você vai ter que comprar 12 ou 24 volts. Você vai comprar a tensão de saída que você precisa. Um ponto importante aqui de destacar é o seguinte, que ele em 12 e 24 volts, ele mantém os 5 ampere na saída. Por que eu estou falando isso? Porque tem carregadores no mercado que eles entregam um bivolt, né? Ele é 12 e 24,
falam que é 5 amperes. Se você usa ele em 12 volts, realmente ele entrega 5 amperes. Agora, se você usa esse do mercado que é bivolt em 24 volts, vocês podem conferir que ele não te entrega 5 amperes. Ele entrega 3 amperes, mais ou menos. Então, assim, você está comprando um bivolt, mas na prática, né, se você for usar em 24 volts, você não vai ter seus 5 amperes. Eles vão te entregar só 3. Aqui não. Se você comprar 12 ou 24, você vai ter os seus 5 amperes na saída, entendeu? Então, alguns detalhes que na hora da compra, nem todo mundo presta atenção, né? Às vezes você compra um bivolt aí no mercado, vai usar em 24 volts, pensa que tem 5 amperes, chega na hora é só 3, não carrega sua bateria, você tem que ligar um painel, ele não dá conta, né? Vai ficar desligando por sobrecarga e vai te dar um monte de dor de cabeça, porque às vezes você foi economizar, né? Comprar um carregador que era R$ 50 mais barato, era R$ 100, você foi economizar e acabou tendo um trabalho muito maior, né? Vai ter que devolver ou trocar o carregador para comprar um outro. Então, uns detalhezinhos que é bom a gente ver e conhecer, né? Para, no próximo caso, você não cair mais em uma situação dessa, né? Porque para desfazer isso depois, né? Dá um trabalho maior. Agora, a gente vai falar dos carregador inteligente também, né? Agora na corrente mais alta. Esse aí é o nosso modelo de 10 amperes, 9470. Também é um modelo que a gente vende, vamos dizer que diariamente. Todo dia está saindo carregador desse aqui de 10 amperes. Esse já é um carregador bivolt. Está vendo ali que ele está escrito 10 amperes, 12 e 24 volts. Então, são carregados. Esse aqui já é um modelo bivolt. Ele tem uma porta USB que permite a gente comunicar com o software, né? O config switch, né? O mesmo software que a gente usa para configurar os módulos, né? Eu acabei de abrir aqui. Também serve para comunicar com os carregadores de bateria inteligente. Esse é um carregador que ele te permite você configurar o tipo da bateria que você vai usar nele. Se é uma bateria de lítio, de chumbo, de ácido, de gel. Então, ele te permite isso. Você pode personalizar a curva da bateria que você está usando. Até o nível que vai carregar, qual que é o nível de absorção, aonde que ele vai entrar em flutuação. Então, é um carregador muito avançado. Ele é um carregador bivolt que ele detecta, né? Ele tem aquela função do auto-detect, que ele reconhece se você ligou ele em uma tensão de 12, uma bateria de 12 ou de 24 volts. Então, automaticamente, na hora que você ligar ele, ele já vai reconhecer isso. Ele tem essa função ali também do auto-detect. Então, ele tem a parte também aqui, ó, de ser microprocessado, né, digitalmente, e faz ali a questão da compensação de temperatura durante a carga da bateria. Aliás, ele tem uma entrada, né, com um sensor de temperatura, justamente para você fazer esse controle, para ver se a bateria não está aquecendo muito, esse tipo de coisa. É um sensor de temperatura, um PT1000. Ele tem uma entrada para esse sensor também. Essa porta USB para o software, você tem uma outra porta de comunicação 485, até mesmo para supervisório, monitoramento. Aqui algumas proteções, provavelmente eu já até comentei algumas, né? O sensor de temperatura, proteção ali na entrada da corrente alternada, você tem de sub e sobretensão. Você tem proteção de sobretensão da corrente contínua, né? Ali na saída. Sobrecorrente de saída do carregador. Curto-circuito e inversão de polaridade, ela com recuperação automática. Então é importante, né? Às vezes teve uma inversão ali na entrada, na fonte, ele já faz a proteção, mas a partir do momento que corrigiu, ele já recupera, já volta ao normal, né? Antes de passar para o próximo modelo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E tem uma outra pergunta do Frederico aqui.
O modo boost que ele perguntou, como é que funciona, né? Basicamente, o modo boost é para acelerar o carregamento, né? Só que você tem ele daquela forma nos modelos de carregador antigo, né? Basicamente é um jumper, né? Um fio que você coloca ali, ele aumenta a velocidade do carregamento da bateria cerca de 0,7%. E aí ele vai acelerando. Então, só que você tem que tomar o cuidado, né, para ele carregar a bateria e você desconectar aquele fio, para não ficar ali a vida toda até secar a água da bateria. Agora, nos carregadores inteligentes, você pode usar esse modo burst para acelerar o carregamento, mas isso já é ajustado, né? Já é configurado via software, para quando ele carregar, automaticamente ele tirar o modo burst fora. Então, de acordo com o carregador que você vai usando mais avançado, né, você pode personalizar essa função do boost aí. Quando o Frederico perguntou aqui para a gente sobre o carregador de bateria 9701, a questão de ligar ele em paralelo, né? Acabou que eu comentei. Basicamente, é esse carregador aqui, né? Basicamente, você liga ele em paralelo, somar ali as correntes de saída, né? Às vezes você tem ali no seu, você precisa de um de 10 amperes, você não tem na hora, você quer ligar, mas você tem dois desses aqui. Você pode ligar os dois em paralelo, você vai ter os seus 10 amperes na saída, entendeu? Mantém a tensão e soma ali as correntes. Poderia ser também, igual ele comentou, a questão de redundância, né? Poderia ser, às vezes se deu um problema no principal, só que aí com dois em paralelo, se eles estiverem ligados, né? Aí a gente tem que entender que ele vai entregar não 5, né? Mais 10 amperes. Tem uma pergunta aqui para a gente do Denilson, que é possível monitorar o desempenho do carregador pelo supervisório, né? A gente consegue puxar as grandezas dele sim, né? Pela porta 485 dele e estudar essas grandezas. Então dá para acompanhar sim. Tem uma outra dúvida aqui do Ari dos Santos. Eu não entendi o módulo, ele escreveu sobre 3110. Ah, tá, não, é isso mesmo. Falou que está um pouco fora do assunto, mas ele tem um 3110. 3110, ele não tem horário de ponta, viu, Ari? Inclusive, o 3110, é até bom o comentário, está fora do assunto, mas já que tocou nesse tema, 3110 a gente tem basicamente dois modelos, né? O CAN e o MPU, com motor convencional. E o pessoal tem utilizado bastante o 4520, né? Em algumas aplicações. Onde tinha, ou tem, né? 3110. Mas ainda tá disponível. É basicamente vocês entenderem, né? Nas aplicações novas, de repente, justifica vocês colocarem o 4520. O 4520 ele é um módulo 2 em 1, né? Ele pode ser 4510 ou 4520. Então, já visando um futuro bem próximo, para tipo, padronizar, né, um 4520 MK2. Você ganha em recursos, né, igual o horário de ponta que você está precisando, e fica com o controlador mais atual. É, o Oscar Silva perguntando sobre a integração, né, dos carregadores com o módulo, né? Tem uma porta, né? É a 485, basicamente para você fazer essa comunicação. Ele comunica até com um display, que provavelmente é o que você perguntou, o Oscar, atenderia. Deixa eu até ver se eu encontro ele separado, só para te mostrar o tipo da comunicação aqui, quer ver? Vou mostrar aqui. Acho que é o 2541. Um display remoto, né? Porque às vezes o cliente te pede, já aconteceu aqui aplicações que
Deixa eu compartilhar a tela. O cliente final precisava de monitorar 2 bancos de bateria. Então, um ficava pelo controlador, que estava lá no gerador, e o segundo banco ficava através desse display, ó, é o 2541 modelo. 2541, display remoto, você pode conectar naquele carregador de bateria que a gente estava falando. Então, você vai ter as instrumentações aqui no display. Então, com esse display remoto, você consegue comunicar. Deixa eu só ver aqui. Tem algumas outras perguntas. Eu vi que tem uma outra pergunta aqui do Frederico sobre esse carregador 9470, né, o de 10 ampere. Se é possível comunicar via Modbus com algum controlador. Basicamente para pegar informação de carga, né? A gente tem esse, que eu acabei comentando, esse display remoto aqui, esse 2541. Agora, quanto aos controladores, alguns controladores eles já possuem aquela função de pegar as informações via CAN, né? Mas essa aqui não é uma porta 485, né? Uma aplicação diferente. A gente pode analisar que ele tem os parâmetros igual os modos via Modbus. A gente pode analisar para onde você quer enviar isso, entendeu? Aí é um caso mais específico. O que já comunica, está prontinho, é esse display aqui, esse 2541. Agora, enviar isso para um outro controlador, aí a gente tem que ver, porque um supervisório é comum, né? Igual eu tinha comentado ali há pouco. Um supervisório você comunica via 485, faz as leituras Modbus, aí é tranquilo. Agora, um outro controlador, se fosse uma porta CAN, né? Aí sim, a gente já tem os módulos que enviam e recebem informações via CAN. Como é 485, aí direto para um controlador a gente tem que ver qual controlador que seria. Agora, que já funciona, tem esse display e aí a gente pode olhar o seu caso separado depois, Frederico. Qual controlador você pretende usar e a gente estuda isso aí. Tem uma pergunta aqui também do Denilson sobre se o carregador suportaria uma quantidade de 10 baterias de 12 volts em paralelo. Se for esse carregador de 10 amperes, né, a gente tem que fazer a conta. Na verdade, não é nem pela quantidade, né, de bateria, pela corrente total, basicamente. A conta que a gente tem como referência é o seguinte: o carregador de bateria que você vai usar, ele não pode ultrapassar 10% da corrente total. Então, você tem lá 10 baterias, está dando um total de, sei lá, uns 800 amperes. 800 amperes, você teria que ter um carregador de, no máximo, 80 amperes na corrente. Então, assim, esse ali de 10 amperes já não seria o caso, né? Teria que ser uma corrente bem mais elevada. Então, assim, a informação que a gente precisa pegar, Denilson, é qual que é a corrente total. Se você juntar todas essas 10 baterias, aí a gente vai ter noção do carregador. Vamos supor que cada bateria dessa é 100 amperes. 100 vezes 10 já vai dar 1000, né? Então, você precisaria de um carregador de, no máximo, 100 amperes. Então, já teria que ser um carregador bem mais potente, né? Bem diferente desse aqui. Mas aí a gente pode analisar também, né? Que se você tem 10 baterias, provavelmente às vezes é um banco de bateria. Às vezes não está ligado a todas juntas, às vezes tem 5 e 5, ou está dividido, né? A gente pode entrar com os carregadores de 10 amperes e ver como que atende, né? É só entender melhor como é que está dividida essas 10 baterias, que a gente consegue o carregador apropriado. A gente tem esse de 10 amperes, mas vocês vão ver aqui agora que tem os de corrente, tem de corrente maiores.
Deixa eu voltar onde a gente estava, no de 10 amperes, né? A gente estava no 9470, né, de 10 amperes. Aí o próximo modelo que a gente coloca aqui é o de 30 amperes, 9474. Então, são carregadores para, normalmente, máquinas, né? Às vezes, o gerador mesmo, né? Vamos trazer aqui para o nosso caso. Gerador de potência maior. Às vezes você tem, igual a gente tem um cliente que, vários, né, que utiliza, mas um caso recente aí, semana passada eu peguei, eles estão usando porque o gerador é a potência mais alta, o arranque ali, o motor de partida consome uma corrente mais alta e, além disso, ele vai alimentar um painel. Então, assim, vai servir de carregador e fonte para ele. Tem as baterias ainda, né? São duas baterias de 150 lá. Então, acaba que ele precisa de um carregador com a corrente mais elevada. Chegamos nesse modelo aí de 30 amperes, que vai atender ele lá no caso. Aí a gente tem o 9474 em 24 volts e o 9484 com 12 volts, ambos em 30 amperes. As proteções são idênticas ao que a gente falou do de 10. Todos os outros detalhes, né? Basicamente, a grande diferença é a corrente de saída. Aquele lá era 10 amperes, esse aqui já são 30. É... Aí a gente tem uma junção, né? Vamos dizer assim. A Gypsy criou um carregador com a junção daquele display que eu mostrei, né? Aqui tem um exemplo. Um display daquele e um carregador dentro. É o que a gente tem nesse carregador aqui, nesse modelo 9461. Basicamente, todas as funções que eu tinha falado dos modelos anteriores, só que aqui, como eu disse, é a junção, tá vendo? É o 9460, desculpa. Aí ele tem um display remoto, esse modelo tem os medidores ali, né? Voltímetro e amperímetro. E dentro dessa caixa preta aqui, ó, tem um carregador daquele, de 5 amperes. Então, tem alguns casos que a gente vende, pessoal de telecomunicação, por exemplo, né, compra esse modelo aqui, que já é a solução completa, né? Ele tem ali o voltímetro, o amperímetro, tem o carregador ali dentro, ainda tem o display mostrando a tensão, a corrente ali de carga, né, da bateria. Então, esse era o último modelo. Eu vi uma pergunta aqui do Oscar Silva sobre a comunicação, né? Se todos comunicam via USB, aquele USB padrão. A resposta é sim. Todos os controladores atuais, né? A gente usa aquele mesmo cabo USB para comunicar, que é aquele cabo que a gente vê em impressora, né? Tipo A, tipo B. É um cabo padrão, facilita muito a vida, né? Não precisa de usar conversores, esse tipo de coisa. Você chegar no cliente, se tiver esquecido o cabo, provavelmente ele vai ter um lá na impressora, ou você pode comprar em qualquer lojinha ali de informática, que você já consegue comunicar, facilita muito a vida. Vou abrir aqui rapidamente para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, a linha Power, tá vendo? Todos os carregadores de bateria inteligente estão aqui, que comunicam com o software, né? A partir ali aquele de 10 amperes, aqueles maiores. Vou abrir um 9470, por exemplo. Abrir aqui um 9470 para a gente ver, para mostrar a vocês, né, uma repassada rápida, para vocês ver que é bem completo. Ele tem uma entrada digital, tá vendo? Vocês escolhem a função dela, o que vai ser. Ele é um carregador bivolt, igual eu falei.
Mas aí você pode escolher via software. Você vai deixar ele em 12, em 24 volts ou auto detect, para ele mesmo ali detectar se está em uma bateria de 12 ou 24. Aqui algumas proteções, né, de curto-circuito, falha no curto-circuito alarme, carga de falha na carga, né, uma proteção também. A parte da bateria que eu queria mostrar para vocês, vocês podem ativar um sensor de temperatura, né, igual eu falei que tem a entrada. Ativando o sensor de temperatura, vocês podem colocar os alertas, né, os avisos. E qual que é a temperatura que você vai começar a receber um aviso. Para você ver que a bateria está esquentando demais. Então, acaba com um recurso a mais que vocês vão ter. Compensação de temperatura, né? A compensação é tensão por graus Celsius. Então, aqui você tem o valor. Isso vai variar, né, de cada bateria, então tem que fazer uma conta para configurar isso aqui. Mas, basicamente, para vocês saberem que existe, tem a proteção de temperatura e pode fazer a compensação de temperatura por volts. Em perfil da bateria, aqui a gente tem uma lista, né, com vários tipos de baterias, né, de lítio, de ácido, de gel, de chumbo. Tá vendo? Cada bateria tem a sua peculiaridade. Aqui a gente vê o perfil de carga dela, tá vendo? Quando ela está carregando, quando ela está em absorção, flutuação. Se o tipo da sua bateria não tiver nessa lista, você pode fazer, né, personalizar, coloca aqui personalizado e vai ajustando, tá vendo? Os níveis máximo de corrente. Detalhe, eu não comentei. Esse carregador é 10 amperes, mas se você quiser, você pode limitar a corrente de saída dele aqui, ó. O máximo está 10 amperes. Se eu quiser falar que ele é 7 amperes, eu posso voltar aqui, ó, 7.0. É um carregador de 7 amperes, entendeu? Ele é até 10, então você pode ajustar a corrente de saída dele também. Aí você pode personalizar de acordo com a sua necessidade. Toda essa curva aqui, tá vendo? Quando você põe aqui o tipo da bateria personalizada, você pode trabalhar em todos esses parâmetros, os valores de absorção, de tensão, de flutuação. Fica tudo liberado aqui para vocês fazer o seu ajuste personalizado. A parte de comunicação, vocês configuram a 485. E aquela GENCOM configurável, igual eu falei dos ATS, né? Ele tem também aqui, tá vendo? Então, aqui a gente já sabe que é possível enviar, monitorar esse carregador. Como? Via Modbus. Vocês conseguem monitorar tudo nele aqui e mandar para o supervisório do cliente. Via Modbus, usando a porta 485 que ele tem. Então, aqui é uma amostragem rápida do software dele, né? Os outros mais avançados, a base de software é a mesma, então, se vocês forem entrar, vocês vão ver que é a mesma coisa. Não necessariamente você precisa de um software para deixar o carregador funcionando, né? Do jeito que ele sai, você já pode conectar ele lá que vai funcionar. Só que com o software, vocês viram que tem muito recurso, então vocês podem personalizar cada vez mais. Ajustar os alarmes, as proteções, configurar um sensor de temperatura, o tipo da bateria que você está usando, a parte de comunicação remota dele. Então, é um carregador que a gente recomenda vocês usarem o software, né, para fazer uma configuração ainda mais completa. Então, assim, da apresentação, a gente finalizou, eu mostrei ali os modelos que a gente tem de carregadores, todos esses aí disponíveis, cada um com a sua função especial, né? São casos diferentes, né? Depende muito da aplicação. O importante é saber que a gente tem solução, né, para praticamente todas as aplicações, tanto aqueles do dia a dia, né, de 5 amperes, 3 amperes, 10 amperes, né, acabou tornando para a gente aqui do dia a dia também.
E aplicações especiais, correntes maiores, 20, 25, 30 ampere. Então, a gente tem toda essa gama de produtos, vamos dizer assim. O carregador, a gente está muito bem servido. É um produto que segue ali a qualidade dos modos geradores, né? Graças a Deus, a gente não tem problema, não tem desafio com carregador, nem com módulo. Era um produto que a gente até aumentou de 1 ano, a gente passou a garantia dele para 2 anos, mas quem testa aí no campo sabe da qualidade do carregador, tanto que a grande maioria das montadoras aí usa o DeepC como carregador. Às vezes nem usa o controlador DeepC, mas o carregador de bateria, o padrão é DeepC, pela qualidade, né? Vários testes que foram feitos e o que respondeu melhor foi o DeepC. Então, assim, se não for um raio que caiu, um aterramento mal feito, uma ligação errada, dificilmente vocês vão pegar um problema num carregador de PC, entendeu? Igual os controladores, vocês estão acostumados, né? Então, segue a mesma linha aí, pessoal. Frederico mandou uma pergunta sobre esse último carregador aqui. Deixa eu ver se eu abri um 9460, né? Aquele que já tem um amperímetro ali. Esse último aqui. Ele está aqui com 5 amperes, porque recentemente parece que a DeepC tirou de 10 amperes dele. Posso conferir a questão de estoque, sabe? Ele até tem o de 10 amperes. Se eu pegar aqui, ó, é o 9461. Posso até mostrar o catálogo para vocês. 9461. 9461. Tem ele 5 e 10 amperes, com várias versões, tá vendo? Aqui, ó, 5 e 10 amperes. 12 e 24 volts. Mas me parece que o de 10 amperes está em obsoleto, por isso que eu não coloquei na apresentação. Mas dependendo da necessidade, né? Pode consultar a gente, que a gente dá uma olhada na questão de estoque, né? O que tem ali no estoque. De repente, é um caso isolado, a gente pode atender. O Frederico perguntou se consegue colocar o display, né? No 9470, consegue sim. É o 2541, né? Esse aqui que a gente comentou. Consegue pela porta 485 dele, dá para usar. Igual eu comentei, né? Teve um cliente que colocou porque o cliente final dele precisava de informação dos 2 bancos de bateria. Um banco de bateria ficou pelo módulo do gerador e o outro banco de bateria ficou por esse display remoto aqui, 2541. Então, atende. Então, tem várias aplicações, né? O carregador de bateria e o display, ele não fica ali só em gerador. Por exemplo, a gente vende muito para clientes que fabricam motobombas. Então, na motobomba, por exemplo, motobomba de incêndio, é obrigatório ter 2 bancos de bateria, por causa da norma, né? Então, o pessoal usa 2 bancos de bateria e já pega ali o pacote. Pega o carregador com a gente e pega o display. Então, o carregador abrange um mercado muito grande, né? Não fica só no gerador. Porque ele é carregador de bateria e também ele é fonte. Então, ele faz as 2 coisas. Pessoal, então eu finalizei ali a apresentação. Aí, na sequência, durante o dia, como de costume, né, a gente manda para vocês ali por e-mail os documentos, os catálogos, né, o que a gente usou no treinamento, para vocês consultarem. A gente manda também um link para vocês acessarem um drive, né, e marcar lá se vocês têm interesse em receber o certificado. Aí, se vocês tiverem interesse, é só marcar que quer. Aí lá vocês vão ver que tem que mandar um e-mail, essas coisas, mas está explicando tudo detalhado lá. Aí vocês fazem uma avaliação, colocam alguma sugestão, às vezes algum tema, né? Sempre falo isso, né? Que a gente fala vários temas, só que a DeepC tem muito produto, sabe? Então, talvez a gente não falou em um tema que vocês queriam saber. Aí vocês colocam lá como sugestão, né? Um outro tema para
para a gente fazer em um treinamento futuro. Marcado, a gente tem um próximo aí sobre monitoramento remoto e nos próximos a gente vai colocando outros temas. Se vocês tiverem sugestão, vocês podem colocar lá na avaliação que a gente vai mandar. Então, assim, eu vou mandar um e-mail durante o dia com essa questão da avaliação, certificado, documentação, e a gente vai se falando. Qualquer coisa, vocês podem procurar a gente aqui no suporte, o e-mail, né, suporte@eco, nos telefones nossos aí gerais também. A gente está sempre à disposição. Agradeço todo mundo aí que participou, né? Vou retornando aí desse feriadão, né? Já emendamos com treinamento. Foi bom aí passar mais um conhecimento para vocês, né? E espero encontrar aí nos próximos treinamentos. Qualquer coisa é só dar um toque aqui na gente, beleza? Então tá certo, pessoal. Agradeço todo mundo aí. Bom dia, bom trabalho. Um abraço.